Fala pessoal, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre o conteúdo da prova da segunda fase do CP100. Nessa fase, você sabe, né? É cobrado assuntos específicos da sua engenharia. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir para que a gente entenda que esse vídeo é relevante para você, assim nos motiva a trazer mais aulas assim. Também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E depois dá uma olhada aqui embaixo no link da descrição que a gente tem um material para você já ir se preparando para esse concurso, com provas anteriores, um cronograma de estudos que vão te ajudar muito na sua preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Oi, nesse vídeo nós vamos tratar sobre o tema de conceito de software, modularização, qualidade e medidas. Essa é a parte 1 do vídeo. Então aqui nós vamos tratar dos conceitos de projeto, alguns conceitos importantes que a gente ainda não viu e ver alguns aí em mais detalhes. A gente vai ver o que é qualidade e focar em algumas diretrizes e atributos da qualidade de software. Então, em relação aí a conceitos de projeto, segundo aí o M.A. Jackson, o princípio de sabedoria para o engenheiro de software é reconhecer a diferença entre fazer um programa funcionar e fazer com que ele funcione corretamente. Então, isso aqui quer dizer para a gente que, inclusive, isso é um dos princípios, né, de certa forma, da engenharia de software, que não basta o programa funcionar. O sistema só não dá defeitos espontâneos, vamos dizer assim. Não é porque o código compila ou ele parece fazer o que ele promete fazer que ele realmente está correto. Então, além de funcionar, além de ele executar, vamos dizer assim, ele tem que executar corretamente. Ele tem que estar funcional com qualidade. E aí a gente vai para alguns conceitos importantes. Então, o primeiro deles é a abstração, que é uma das maneiras fundamentais de como nós, os seres humanos, lidamos com a complexidade, de acordo aí com o Greg Buck. E de fato é a ideia que a gente tem de abstração, que é a forma aí onde a gente tenta lutar, vamos dizer assim, contra a complexidade. Então a gente pode pensar aqui em níveis de abstração no nosso contexto, em níveis mais altos e níveis mais baixos. Quando a gente tem alto nível de abstração, a gente pensa na nossa solução em termos do domínio do problema, né? A gente trata aí de forma mais abrangente com o problema. Quando a gente pensa em níveis mais baixos, a gente tem uma descrição mais detalhada, mais técnica aqui da solução. Então, a gente, com a abstração mais baixa, é onde a gente tem a implementação, por exemplo, do nosso sistema. A gente pode ainda ter a abstração procedural e a de dados. A procedural, na verdade, esses conceitos têm muita relação com orientação a objetos. Quando a gente tem a abstração procedural, é a sequência de instruções, né, como se fosse uma função mesmo, um, um método de linguagem de programação, né, mais ou menos naquele sentido. E aí a gente tem esse conjunto de instruções que formam um procedimento que possui uma função específica e limitada. Então, a ideia aqui, como a gente está falando de abstração, né, é que a gente tem a ideia por trás de como fazer aquilo, mas a gente não dá os detalhes específicos, eles são omitidos. Então, se a gente quer ter uma abstração procedural para abrir a porta, a gente vai chamar essa abstração, por exemplo, de abrir, e aí a gente sabe que a gente tem que ir até a porta, pegar a maçaneta, girar a maçaneta, puxar a porta e etc. E aí, esses detalhes, esses procedimentos, eles ficam abstraídos numa abstração procedural. Então, é importante abstrair isso, até porque podem ter várias formas, né, de conseguir abrir uma porta. Então, desde que a porta seja aberta, os detalhes dos procedimentos que foram feitos para abrir a porta não importam. Então, é essa a ideia da abstração procedural. E a outra abstração é de dados. Então, se a gente pensou em abrir a porta,
A ideia aqui é que a gente vai descrever, né, um objeto em termos dos seus dados. Então, assim como a gente teve a abstração de abrir a porta, a gente pode ter uma abstração de dados que representa a própria porta. Então, a gente pode ter aí o tipo da porta, a informação aí que a gente pode guardar de mudar a direção, mecanismo de abertura, o peso, as dimensões, a cor e etc. E aí a gente pode combinar, no final das contas, essas duas abstrações para, por exemplo, a abstração procedural de abrir a porta vai fazer uso dos dados que a gente armazenou, né, na abstração de dados da própria porta em si. Então, essas coisas podem se conversar. Não só podem, como conversam, né? Que aí são os princípios que a gente tem, que são bem comuns, na verdade, quando a gente trata de programação orientada a objetos. A gente tem o conceito de arquitetura, que a gente já viu em aulas anteriores, que basicamente trata da estrutura e organização dos componentes do programa, as interações que esses componentes têm e as estruturas de dados que compõem o nosso sistema, né, que também estão inseridos aí nos componentes. Então, a arquitetura, a grosso modo, seria o esqueleto do nosso sistema. Então, a gente tem que considerar que a arquitetura também tem propriedades estruturais e propriedades que a gente chama extrafuncionais. Quando a gente pensa em propriedades estruturais, a gente pensa nos componentes do sistema. Então, é a estrutura mesmo da coisa, o esqueleto, e como que esses componentes eles vão ser empacotados, né? Como eles são englobados numa coisa só, numa unidade. E aí, os componentes interagem entre si, né, para formar o funcionamento, né, que a gente percebe do sistema. Então, aqui nas propriedades estruturais a gente vai cuidar disso. E as extras funcionais, elas lidam, né, elas focam na maneira de como o projeto da arquitetura consegue coisas que são relacionadas com os requisitos funcionais. Aliás, os não funcionais, que poderia ser, por exemplo, o desempenho, a capacidade, a confiabilidade, segurança e outras características, né, que não são tão específicas do sistema, são coisas mais amplas, assim como os requisitos não funcionais. A gente já viu, né, os padrões, mas uma definição mais formal do que seria um padrão, segundo aí o Brad Appleton, é a parte de um conhecimento consolidado já existente que transmite a essência de uma solução comprovada para um problema recorrente em certo contexto, em meio a preocupações recorrentes. Então, como a gente viu, quando a gente tem um padrão, né, ele é uma luz aí para quando a gente tem que lidar com algum problema e esse problema ele já está a essência dele, né, o padrão por trás desse problema já está resolvido aí de alguma forma, está documentado, né, de forma histórica. Então, o padrão ele não só identifica o problema, como ele já fornece uma forma consolidada, né, ou seja, já testada e aprovada, que foi verificada que funciona para resolver esse problema, né? Então, desde que a gente consiga entender e adequar um determinado problema, se ele se encaixar em algum padrão que já existe, a gente tem aí um grande alívio, né? Porque é basicamente aplicar o padrão e a gente tem aí um alto grau de confiabilidade que o padrão vai ser a fornecer, né? Na verdade, a solução para o nosso problema. A gente tem a modularidade, que é um conceito bastante importante aqui, e aí dela a gente alia também um outro conceito que é bastante comum na computação, na verdade, como um todo, que é a estratégia de dividir para conquistar. Você pega um problema maior, divide ele em problemas menores, conquista, ou seja, foca em resolver esses problemas menores, e aí então você compõe a solução desses problemas menores para ter de fato a solução aí do problema maior, que é o seu problema original. Então, é bastante usado aí esse conceito de dividir para conquistar, importante na modularidade, nas linguagens, né, de programação no geral. É uma estratégia, né, de análise de algoritmos. Então, a modularidade ela vai colocar um princípio, uma filosofia em prática, que é a ideia de a gente ter um conjunto de interesses. Então, você divide o problema dessa forma, né, em um conjunto de interesses. Você olha para os interesses que você tem
na resolução do problema, né? Basicamente nos seus objetivos. E aí a ideia é que você separa as coisas no máximo possível, quanto você puder, e aí você aplica a modularização para resolver essas coisas separadamente. E aí qualquer sistema complexo ou grande, ele pode ser dividido em módulos, né, componentes. Só que a divisão em si, né, só ela não é suficiente. Na engenharia de software a gente precisa mais do que isso. A gente precisa ter uma modularidade efetiva. Então, o que significa ter essa modularidade efetiva? Quer dizer que cada módulo, cada pedaço aí vai ter que se concentrar exclusivamente num aspecto bem restrito do sistema. Então, eles têm que ter um foco muito bem definido, cada módulo cuidando de uma parte específica, sem ter muita superposição, né? Sem ter muita mistura, né? No que um módulo faz e o outro deixa de fazer. Então, e além disso, né, os módulos eles vão ter que estar interconectados e de uma forma relativamente simples, porque se eles estiverem muito acoplados, no sentido de que eles são muito interdependentes, a gente vai ter problemas na hora de lidar com testes e manutenção. Então, se você tem um módulo e você vai alterar alguma coisa, ou vai testar alguma coisa daquele módulo, ele for muito dependente de outros módulos, dá para entender que fica difícil, né, de fazer os testes, porque aí tanto teste quanto manutenção vai ter que lidar aí com esses vários módulos que são interdependentes. Então, por isso a gente tenta diminuir ao máximo o acoplamento, ter na medida do possível um baixo acoplamento. Então, o que a gente quer é não ter software monolítico nesse caso. E o que vem a ser um software monolítico? Ele é aquele programa grande, aquele software grande que a gente define e tem um módulo só. Tá? É muito mais difícil testar, né, e entender o que esse programa faz. Então aí a complexidade de um software monolítico torna ele quase que impossível, né, de lidar e de manipular. Outro aspecto interessante da modularidade é a gente diz então que a gente quer dividir o software em módulos pelo princípio da divisão e conquista, mas até que ponto isso é interessante? Bom, a gente vai dividindo o sistema em módulos, só que o problema é que conforme a gente vai dividindo, a gente chega num momento em que, se essa divisão for continuando, né, a gente tiver muitos e muitos módulos, a gente vai ter problemas de custo de integração. Então, aí, ao contrário do que a gente poderia pensar, né, ficar infinitamente dividindo o sistema em sistemas, subsistemas e módulos menores não é, né, uma estratégia interessante, porque aí depois a gente vai ter que se preocupar em ficar integrando esses módulos. Então, o que tem na verdade é um equilíbrio entre o número de módulos, né, que a gente vai ter, porque aí a gente vai se preocupar com o custo da integração. Então, a gente vai ter essa região M aí, que minimiza o custo, né, considerando o número de módulos e o custo da integração. Então, o que a gente quer é encontrar, né, um M aí que vai minimizar, né, a região de custo aí que a gente quer. Então, ter poucos módulos é ruim, mas ter módulos em excesso também é ruim, porque vai gastar aí o nosso tempo depois com a integração. E aí a gente tem outro conceito interessante e importante, que é o conceito do encapsulamento, que lida e se preocupa em como que a gente faz para decompor uma solução de software para obter o melhor conjunto de módulos. Então, com o encapsulamento, a gente vai querer esconder os detalhes das estruturas de dados e do processamento procedural que estão por trás da interface que acessa o módulo. Ou seja, a gente vai omitir detalhes que o usuário não precisa para lidar, para interagir com aquele módulo. Então, a gente quer aí que com o encapsulamento, né, a modularidade realmente seja atingida, né? Então, a gente vai ter aí com encapsulamento, né, pelo menos é o objetivo, que a gente tenha módulos independentes.
que vão trocar entre si só as informações que a gente precisa para realizar uma determinada função do software. E aí, tendo todas essas coisas, assumindo, né, que esses conceitos vão ser plenamente alcançados no nosso sistema, a gente tem o conceito de independência funcional, que ele flui, ele surge naturalmente quando a gente alcança a separação por interesses, a modularidade, a abstração e encapsulamento. Então, essa independência funcional ela é importante porque um software que tem modularidade de verdade, né, com módulos independentes, ele é fácil de ser desenvolvido porque a gente consegue compartimentalizar as coisas, as interfaces, né? Tudo acaba ficando mais simples. Então, módulos independentes eles são mais fáceis da gente manter. Então, os efeitos colaterais que porventura acontecer no erro de um módulo, né, eles são limitados, ele não propaga o erro pelo sistema inteiro, né? Então, tem uma série aí de funcionalidades que são interessantes. Então, a independência funcional, a gente pode dizer que ela facilita o desenvolvimento como um todo, né? E o objetivo aqui é que a gente tenha a interação excessiva entre esses módulos reduzida para a gente de fato ter independência funcional. E ela é, a gente pode dizer, a chave aí para um bom desenvolvimento, né? Com independência funcional, a gente alcança, né, um nível interessante de qualidade de um software, e é o próximo conceito. Então, quando a gente trata de qualidade, né, é interessante que a definição que o Pressman põe, né, nela é que a gente sabe o que ela é, só que a gente não sabe ao mesmo tempo o que ela é. Que é, se a gente for parar para pensar, de fato verdade. A gente olha para uma coisa e sabe que ela tem qualidade, mas a gente às vezes não consegue definir, né, e caracterizar muito bem como que a gente pode afirmar que uma coisa tem qualidade ou não. Então, nem sempre é fácil definir qualidade como a gente define um conceito matemático. A coisa cai muito fácil, né, num alto grau de subjetividade e isso não é muito legal aqui pra gente. Então, a gente sabe, né, pensando nesse sentido aí de como entender o que é qualidade, que algumas coisas são melhores que as outras. Só que aí a gente cai em outro problema em definir o que é melhor, né? A gente sabe que um carro que corre mais que o outro, ou um carro que gasta menos combustível que o outro, ele vai ser melhor. Mas como que a gente generaliza o que é melhor, o que tem qualidade ou não, né? Especialmente aqui no nosso conceito, no nosso contexto da engenharia de software. E aí é difícil de generalizar isso e lidar com esse conceito aqui, porque a qualidade a gente também tem outra afirmação de que ela é um conceito complexo e multifacetado, no sentido de que ela é difícil de conseguir conceituar e ela tem muitas faces. E aí a gente pode pensar nessas faces em termos dessas visões, dessas óticas aí que são tratadas. Então, a primeira é a visão transcendental, que diz que a qualidade é uma coisa que a gente conhece, né, percebe imediatamente, mas a gente não consegue definir explicitamente. Então, não é aquela coisa muito bem definida. Da ótica do usuário, a gente tem a qualidade em termos das metas específicas que o usuário tem. Então, se o produto que a gente fornecer atingir essas metas, da visão do usuário, o produto tem qualidade. Da visão do fabricante, ela é uma visão mais voltada para a especificação. Então, a gente tem as especificações do produto, e aí se o produto atende, ele atinge aquelas especificações, ele tem qualidade. Da visão do próprio produto, a gente olha para as características que a gente espera que aquele produto tenha. Então, se a gente espera que quando a gente vai no mercado, a gente compra leite, a gente espera que aquele leite tenha uma cor, um cheiro, um gosto específico. Se ele tiver um cheiro, por exemplo, estranho, meio voltado para o azedo, a gente sabe que aquele leite não tem qualidade. Então, ele tem características de fato que são diferentes do que a gente esperava. E aí, por fim, a gente tem a visão baseada no valor, que mede a qualidade com base em quanto o cliente está disposto a pagar por aquele produto. Então,
Isso também é verdade, né? No sentido de que muitas vezes quando você tem alguma coisa que é muito cara, intuitivamente você acha que aquilo tem uma boa, um bom grau, né? Ou um alto nível de qualidade. Na verdade, então, quando a gente for lidar com qualidade, a gente vai ter aí que o conceito de qualidade vai englobar todas essas coisas, todas essas visões, na verdade até algumas outras. Então, tentando aí dar uma definição de qualidade, ou no contexto aí de gestão de qualidade, então a gente define a qualidade de software como uma gestão de qualidade efetiva que a gente aplica de modo que a gente tenha um produto útil que forneça um valor mensurável para aqueles que o produzem e para aqueles que o utilizam. Então, é a definição melhor que a gente consegue chegar na literatura e para a qualidade, principalmente voltado para o nosso contexto de software. E aí a gente tem algumas diretrizes e atributos de qualidade. Então, em termos das diretrizes, né, o projeto que foca na qualidade, ele tem que implementar todos os requisitos explícitos contidos no modelo de requisitos e ele tem que acomodar os requisitos implícitos desejados pelos envolvidos para ter qualidade, porque se a coisa não cumpre o que promete, basicamente não tem qualidade. A gente tem que, com qualidade, também avaliar o projeto, no sentido de ser capaz de conseguir ter uma avaliação, né, de se a coisa é boa ou não. O projeto também tem que ter um guia legível, compreensível para aqueles que geram código. Então, o projeto tem que estar legível e entendível, né, para quem está lidando com ele, para quem está criando o software. E o projeto, né, em termos aí de do que ele tem que ter, ele também tem que ter uma visão completa do software, tratando os domínios, né, de dados, funcional, comportamental. E aí cada uma dessas características, ela é para a gente, na verdade, um processo de projeto. Mas aí como que a gente alcança, né, essas características, essas coisas abstratas? Então, a gente vai ter diretivas, né, esboços em linhas gerais aí do que a gente espera com a qualidade. Então, um bom projeto ele tem que ter uma arquitetura muito bem definida, usando aí os padrões de arquitetura. Ele tem que ser modular, ele tem que conter representações diferentes, né, distintas de dados, arquitetura, interface. Um projeto ele também tem que levar as estruturas de dados adequadas para as classes. Ele tem que levar os componentes que apresentem características funcionais independentes. Então, a gente tem aí com qualidade um baixo acoplamento. Com qualidade também a gente tem que ter um projeto que tenha interfaces que tenham a complexidade reduzida, né, na conexão entre os componentes e o ambiente externo, ou seja, aquela definição que a gente viu de encapsulamento. E um projeto ele tem que ser obtido usando um método repetitivo. Então, ele tem que ser dirigido por informações obtidas durante a análise de requisitos de software. Então, os requisitos aqui são importantes também para a qualidade. E dentre essas 8 diretrizes principais, a 8ª diz que um projeto tem que ser representado usando uma notação que comunique o seu significado de forma eficiente. Então, não basta só representar o projeto, aqueles documentos, os diagramas, os modelos, os artefatos, né, que envolvem o projeto, eles têm que mostrar aí de uma forma eficiente o que aquilo significa, porque se a gente não entender o que significa, não dá nem para avaliar a qualidade. Então, de forma bem geral e rápida, essas são as diretivas, as diretrizes e a gente tem também os atributos de qualidade. Então, em termos de atributos, a gente tem aí esses atributos como sendo metas. Então, tem até aí uma sigla que é a FURPS, né? Que o F de funcionalidade, o U de usabilidade, o R de reliability, né? Que é confiabilidade, o P de performance,
que é desempenho, e o E de suportabilidade, que seria para a gente a facilidade de suporte. Então, a gente tem, né, com atributos de qualidade, de novo, a capacidade de avaliar o projeto. Ele tem que ser funcional, né, no sentido de que ele tem que cumprir o que ele promete. Tem que ser usável, no sentido de que, em termos de estética, consistência e documentação como um todo, a gente consegue usar de fato, né? Nós, usuários, conseguimos usar o sistema. Tem que ser confiável, né, em termos de qualidade, em termos de gravidade de falhas, precisão dos resultados que ele gera. Então, se ele faz cálculos, os cálculos têm que ser precisos e confiáveis, né? A gente não pode ter um sistema aí falhando a todo momento. O desempenho, que muitas vezes é medido em questão de velocidade do processamento, se o sistema é rápido, o tempo de resposta, né, a partir do momento que a gente dá uma entrada para ele, o consumo de recursos, se ele não vai ocupar todo o meu sistema computacional, e eficiência e coisas relacionadas a isso. E por fim, a facilidade de suporte, né, que combina aí a capacidade de estender o programa, adaptar ele e reparar ele. Então, ele tem que ser, vamos dizer assim, manutenível, né? Que é a facilidade aí de manutenção, pensando aí de outra forma. E aí, esse, de forma simplificada, são os atributos aí da qualidade de software. E aí, para fechar, a gente tem essa questão aqui que diz que a respeito da análise, projeto, implementação e teste de software, julgue o seguinte item. A independência funcional é um aspecto relacionado à qualidade dos projetos e caracterizado pela alta conectividade e versatilidade funcional dos módulos principais, prestando serviços aos demais módulos e suprindo suas dependências. Então, quando a gente viu lá que a independência funcional era um dos conceitos que a gente queria alcançar ali, né? É a coisa mais desejável que a gente tem aqui em termos do projeto, ter essa independência funcional, porque vai facilitar de muitas formas o nosso desenvolvimento, o andamento do processo. A independência funcional é atingida justamente quando a gente não tem essa alta conectividade entre os módulos, né? Então, a gente quer o baixo acoplamento, a baixa interação, a independência, né, como o próprio nome sugere, entre os módulos. É claro que eles têm que se conversar e comunicar entre si para o sistema funcionar. É porque a gente pode pensar no sistema como a união desses módulos, mas a gente não quer alta conectividade. Então, isso está errado. Por isso, essa afirmação a gente considera ela, no final das contas, como uma afirmação incorreta. Oi, nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao tema de conceito de software e aqui a gente vai se concentrar em testes de software, depuração e algumas métricas, falar também sobre medidas. Então é importante definir, quando a gente está pensando no software, assim como a gente já viu os outros conceitos, também definir uma estratégia de software que inclua os testes. Então, qualquer estratégia de teste tem que incorporar o planejamento dos testes, assim como a gente já viu o planejamento de outros elementos. Então, a gente tem que projetar também casos de teste para englobar aí as possibilidades, ou pelo menos as coisas mais críticas. Saber como vai ser feita de fato a execução desses testes e testando, né, a gente tem que saber como vai coletar e avaliar os dados que resultam, né, desses testes. Sejam dados que indicam que a gente vai ter que fazer correções por meio de depuração ou o que se conseguiu, né, analisar depois dos testes. Então, ter qualidade aí nos testes é importante. Uma estratégia, então, de teste que a gente planejar, ela tem que ser flexível bastante para fazer com que a gente tenha uma estratégia de teste personalizada para o nosso contexto, para a nossa aplicação. E ao mesmo tempo que ela tem que ser flexível, ela também tem que ser rígida no sentido de estimular um planejamento razoável para a gente acompanhar o projeto conforme ele vai progredindo. Então,
Os testes também, não diferente do que a gente já viu nas outras etapas, eles têm que ter essa flexibilidade e ao mesmo tempo rigor para lidar com as questões do que vai ser testado ao longo do processo. Então, a gente tem que revisões técnicas, auditoria de qualidade, configuração, monitoramento de desempenho, simulação, estudo de viabilidade, revisão de documento, revisão de base de dados, análise de algoritmo, o teste de desenvolvimento, teste de usabilidade, teste de qualificação, de aceitação, de instalação são exemplos aí de testes que a gente pode fazer. Então, são vários testes mesmo, praticamente para qualquer etapa que a gente está ao longo do processo vão ter testes, não são testes só como a gente pode pensar, testes de código-fonte mesmo, então são vários tipos de teste. E, na verdade, a questão de testar, ela é um tema que está contido num tema mais amplo, que é o famoso tema de verificação e validação, o V&V aí. Então, quando a gente está fazendo verificação no nosso sistema, no processo, com a verificação a gente está verificando se a gente está criando o produto corretamente. Se a gente está validando, a gente está verificando se a gente está criando o produto certo. Então, V&V, né, validação e verificação, inclui muitas atividades de garantia, né, de qualidade de software, de SQA. E aí, então, o teste ele permite que a qualidade, né, como um todo seja estimada. Então, aquele monte de testes que eu citei, que vão variar aí até de simulações, verificação de desempenho, até mesmo a análise de algoritmo, né? Essas características aí de teste, elas vão variar bastante. O objetivo fundamental é relacionar isso com a qualidade. É uma das formas, né, um dos pilares, vamos dizer assim, que a gente tem para garantia de qualidade. Então, o teste nessa perspectiva, ele ajuda a gente a ter o último elemento a partir do qual a gente consegue ter qualidade, ou pelo menos estimar ela de uma forma mais prática, que é onde os erros basicamente são descobertos. Novamente, aqui a gente não está falando só de código-fonte, né? Mas o teste ele tem que ser visto, né, não como uma rede de segurança, né, não como uma barreira de contenção. Você não pode testar de fato a qualidade, né? Se a qualidade não está ali antes do teste, no seu sistema, antes do teste, ela não vai estar lá quando o teste terminar. Então, o teste ele só vai apontar defeitos. Ele não garante qualidade por si só. Para a gente ter de fato qualidade, né, que é um dos nossos mais importantes objetivos aqui no desenvolvimento, a gente só consegue isso incorporando ela ao software por meio do processo de engenharia de software. E aí a aplicação correta dos métodos, das ferramentas, das revisões e de todos os conceitos que a gente vê que vão fazer sentido para o projeto, é isso que vai conduzir à qualidade, que aí o teste, no final das contas, vai só confirmar que realmente essa qualidade existe no nosso sistema. Então, a gente tem muitos e muitos tipos de teste, né? Variados testes para contextos diferentes, até para contextos específicos. E aí, então, uma estratégia para o teste de software também pode ser vista como esse conceito de espiral da figura. Então, bem ali no comecinho do espiral, bem no núcleo, a gente começa com os testes de unidade. E ele se concentra, então, como o próprio nome já sugere, nos pedacinhos, nas unidades. Então, a gente vai fazer teste de componente, teste de classe e objeto, né, pensando em linguagens orientadas a objetos, conteúdo de uma aplicação web, né, para esse contexto específico. E aí, a gente faz também o teste do software, né, conforme ele foi implementado, né, no código-fonte de uma linguagem específica. E aí a gente prossegue o teste, indo para fora, né, do espiral, em direção ao exterior, à saída dele. E aí a gente tem o teste de integração. E aí o foco desse teste é o projeto e a construção da arquitetura de software.
E aí a ideia também aqui é ver como os componentes, né, os pedaços, a parte se integram como um todo. E aí, saindo um pouco mais na direção do espiral, da saída do espiral, a gente tem o teste de validação, que está relacionado aqui com os requisitos que a gente estabeleceu, né, na modelagem desses requisitos, e aí a gente valida isso em relação ao software criado. Então, é fazer uma validação no sentido de comparar requisitos com o que foi produzido, com o que foi implementado. E aí, já bem fora do espiral, a gente tem, por fim, aí o teste de sistema. Então, aqui a gente tem o software e outros elementos testados como um todo. Para testar, então, um software de computador, a gente percorre a espiral na direção do exterior dela, né, ao longo das linhas que indicam o escopo de teste a cada volta. Então, percebe que aí, na parte de cima, a gente tem os testes associados com as coisas da parte de baixo. Então, o teste de unidade ele faz sentido para código. O de integração é no escopo do projeto. O de validação serve para os requisitos. E o teste de sistema ele é mais amplo no sentido de que ele não é só da engenharia de software, ele é de um conceito mais amplo que é a engenharia de sistemas, não sistemas necessariamente de software. Então essa é a ideia básica por trás aí das várias formas de testar. Aí a gente ainda pode falar um pouco mais sobre essas questões, só que os testes, né, como eles são muito variados e realmente tem capítulos e capítulos dos livros que tratam disso, a gente não vai se aprofundar tanto aí em cada uma dessas coisas da imagem. Então, a gente tem, continuando aí, os vários tipos de teste, destacando aqui alguns mais importantes. A gente tem o teste de caixa branca e caixa preta, que também podem ser conhecidos como teste estrutural, né, o caixa branca, e o teste funcional, caixa preta. E aí, começando aí do teste caixa preta, ele faz referência a testes realizados na interface do software. Então, quando a gente tem um teste caixa preta, ele vai pegar alguns aspectos fundamentais do sistema, com pouca preocupação em relação à estrutura lógica ou interna do software. Então, ele tem esse nome caixa preta porque a gente não consegue analisar as entranhas do software, por assim dizer. Então, o teste caixa preta, ele vai, como se fosse uma caixa preta mesmo, olhar o software por fora, né, em termos da interface, porque ele não tem acesso interno ao software. Já o teste caixa branca, ele é um exame mais rigoroso no detalhe procedimental, no sentido de que ele sim vai examinar as entranhas, né, a parte interna do software. Aí os caminhos lógicos do software, a colaboração entre os componentes são testados, e aí a gente exercita um conjunto específico de condições e ciclos, né? Aí tem bem mais a ver com o código-fonte, o teste caixa branca. E aí o teste caixa branca ele também é chamado de teste caixa de vidro, né? Ou teste estrutural, como eu disse, e é uma filosofia de projeto de caso de teste que usa uma estrutura de controle descrita como parte do nível de componentes para derivar o caso de teste. Então ele vai a nível de componente e ele vai analisar a fundo, né, o componente. Então, de novo, né, ele é caixa branca no sentido de que ele analisa coisas internas, do nível de detalhamento maior. Ele é mais específico, mais técnico. E aí o teste caixa preta ele é também chamado de teste comportamental ou teste funcional, como a gente viu. E aí ele, por ele ter esse nome também, né, de teste funcional, já fica meio claro que ele focaliza em requisitos funcionais. Então, ele é da perspectiva mais de longe da coisa e procura aí questões mais macro. Então, as técnicas que usam, né, esse teste caixa preta, elas ajudam a gente a derivar uma série de condições de entrada que a gente vai usar completamente todos os requisitos funcionais do programa.
Então a gente vai estar preocupado aqui com ver se o programa é seguro, se ele é confiável e coisas do tipo. O teste caixa preta ele não é uma alternativa às técnicas de caixa branca, né? Tanto que a gente tem os dois aqui e fica claro que eles são complementares, até porque um testa certos aspectos e outro testa outros. Então, o teste caixa preta ele vai encontrar uma classe de erros diferentes daquela que a gente consegue encontrar em testes que são da categoria de caixa branca. E aí, em termos do teste caixa branca, que ele tem mais acesso ao código, a gente tem também o teste do caminho básico, que ajuda o projetista, em caso de teste, a derivar uma medida de complexidade lógica de um projeto procedimental e usar uma medida como guia para definir um conjunto base de caminhos de execução. Então, a gente consegue, com esse teste, analisar o caminho de execução do código. Então, as estruturas básicas de programação, então, estrutura de repetição, de seleção, recursão, o que for que a gente se deparar ao longo do código, a gente tem esse caminho básico que a gente vai olhando e vai testando como que o software vai caminhando, né, ao longo da execução. E aí esses casos de teste eles são criados para exercitar um conjunto base e executam com certeza todas as instruções de um programa pelo menos uma vez durante o teste. Então vê aqui que a gente está falando de instrução a nível do programa mesmo, né, a nível do código-fonte. E aí a gente tem também que a técnica de caminho base, né, ela é uma entre as várias possíveis para teste de estrutura de controle. Então, o teste de estrutura de controle é uma forma mais ampla que a gente tem de fazer teste, né? Então, o caminho base, né, fazer o teste de caminho base, ele é simples e bastante eficaz, só que ele sozinho não é suficiente aí nessa abordagem de estrutura de controle. Então, a gente tem outros testes, por exemplo, teste de condição, teste de fluxo, teste de ciclo, né, que são testes aí de caixa branca que vão ajudar ao longo do nosso processo de teste. Então, como eu disse, né, são vários e vários tipos de teste para várias e várias atividades. Então, a gente não vai ver em detalhes, né, muitos deles. E aí a gente entra no conceito de depuração. A depuração aqui para a gente, ela vai ser, vamos dizer, irmã dos testes, né? Os dois vão sempre estar bastante próximos, né? Embora eles não sejam a mesma coisa. A depuração em si, ela ocorre como consequência de um teste bem sucedido. Então, se um teste encontra o erro, a depuração tem que remover esse erro. Então, eles são uma consequência do outro. A depuração é consequência de um teste. Se o teste não encontra nada, a gente não tem o que depurar. Claro que isso não significa que a gente não tem erro, mas se um teste ele é bem sucedido no sentido de que ao inspecionar algum elemento, algum artefato, se encontra um problema, se encontra um erro, a gente tem que depurar esse problema, esse artefato, buscando, né, na maioria das vezes, é claro que a gente usa mais depuração do conceito no contexto de código-fonte, né, no contexto de componente, né, de partes de software, mas a ideia é sempre a mesma, que uma vez que o teste é bem sucedido e encontra o problema, o erro, a depuração tem que remover esse erro, tem que depurar no sentido de expurgar o erro do código ou do sistema. Então, a depuração ela é bastante associada, né, intimamente relacionada com o teste, no sentido de que o teste descobre o erro e a depuração vai remover esse erro. Então, um engenheiro de software que ele está avaliando os resultados do teste, ele é frequentemente confrontado com uma indicação do sintoma de um problema de software. Então, quando você está testando o software, você percebe um sintoma de que uma coisa não está legal, de que algo não está de acordo com o esperado. Então, é bem parecido com um sintoma mesmo, quando a pessoa está doente. Então, você percebe que tem alguma coisa que está estranha. Então, isso significa que a manifestação externa do erro e a causa interna,
que realmente está causando aquele erro pode não ter relação óbvia nenhuma uma coisa com a outra. Então, por essas e outras coisas, a gente diz que, pelo menos ainda, em grande parte, fazer a depuração é uma arte, enquanto a gente tem bastante metodologia para lidar com o teste, na hora de depurar a coisa é um pouco mais complicada. Então a gente detecta o sintoma no teste, mas aí a gente tentar achar a causa interna, né, do que está causando aquilo pode ser um problema. É parecido com a febre. Se a gente tem febre, a febre é só o sintoma. Mas às vezes descobrir o que está causando a febre é bem mais difícil do que só detectar que o corpo está com a temperatura alta. Então é nesse sentido aí que se relaciona teste e depuração. Então, a depuração começa com a execução de um caso de teste. Então a gente avalia resultados e aí a gente percebe que tem uma falta de correspondência entre o que a gente esperava e o que realmente aconteceu. Então, em muitos casos, os dados não são correspondentes. Não correspondentes são um sintoma de uma causa subjacente, só que oculta. E aí o processo de depuração tenta combinar o sintoma, ou seja, o que a gente percebeu de errado, com a causa, aonde realmente está a fonte do problema, levando assim ao que a gente espera, né, num caso de depuração bem-sucedido, a correção do erro. Se a gente não encontra a causa do erro, quem está executando a depuração ele pode suspeitar de uma causa, e aí a gente espera, né, que quem ainda está depurando consiga suspeitar dessa causa, porque senão a gente não avança na depuração e aí a gente tem um problemão, porque o erro não vai ser solucionado. Mas aí a ideia é que na depuração a gente vai investigar qual é a causa do problema, do sintoma que a gente encontrou, e aí a gente vai tentar criar casos de teste, mais casos de teste adicionais, para tentar ajudar a confirmar aquela suspeita inicial, e aí a gente vai tentar trabalhar na correção de erro de forma iterativa. A gente vai puxando, vamos dizer assim, a coisa, até a gente achar a raiz do problema, vamos dizer assim. Então, conforme essa imagem aí, a gente percebe como que é como que se dá, né, o processo de fazer depuração. A gente começa com os testes, encontra problemas e aí a gente vai para a depuração. Se a gente já identifica qual que é a causa, qual que é o problema, a gente já vai para o caminho feliz aqui, vamos dizer assim, corrige o problema e faz testes aí de regressão para voltar aos outros casos de teste. Se a gente não acha o problema, a gente tenta suspeitar, né, de causas possíveis, faz mais testes e aí o ciclo continua até a gente ter terminado aí os testes de maneira satisfatória. Depurar também não é uma atividade fácil, né? Inclusive tem questões psicológicas, né, que dizem que fazer depuração é um pouco mais difícil para umas pessoas do que para outras. Então, depurar não é fácil por uma série de motivos. O primeiro deles é que, às vezes, o sintoma e a causa eles podem estar bem distantes. Os sintomas também podem desaparecer temporariamente se um outro erro for corrigido. A gente pode ter condições de entradas que elas podem ser muito difíceis de ser reproduzidas com a exatidão necessária, que é muito comum quando a gente está testando o comportamento de rede de computadores. Então, tem uma série de fatores aí que vão dificultar bastante a gente corrigir de fato o erro por meio da depuração. Mas o importante é que a depuração, aliás, o teste, encontra o erro e a depuração ela vai tentar corrigir aquele erro. E aí a gente vai então para o conceito de métricas, né? Um elemento chave de qualquer processo de engenharia é a medição. Então, na hora que a gente está em qualquer coisa que envolve engenharia, o que a gente quer, né, não é só criar as coisas, dar à luz aí a uma ideia, mas também medir aquilo para ver se está bom ou não. Aqui também, né, a gente tem uma relação bem íntima com a questão da qualidade. Então, as medidas elas são importantes porque elas vão ajudar na compreensão dos modelos e na avaliação dos produtos. E aí que medir coisas na engenharia, né, nas outras engenharias, é uma tarefa relativamente mais simples,
Não em termos de fazer a medição propriamente dita, mas no sentido de que a gente está lidando, na maioria das vezes, com grandezas físicas. E aqui na engenharia de software, obviamente, isso não faz sentido, porque a engenharia de software não pode lidar, não pode usar medidas físicas. Então aqui a gente vai ter que pensar em formas não físicas, né? Inventar basicamente medidas ou olhar para a natureza do software para tentar extrair essas medidas que vão fazer mais sentido. E é daí que vão surgir as nossas métricas, as nossas medidas aqui voltadas para o software. Então, a gente não vai ter, né? Não vai se dar o luxo de conseguir medir tensão, massa, velocidade ou força de um software. As nossas medidas aqui, como o software não é tangível, não é hardware, a gente vai ter que pensar em outras formas de avaliar, né? Essas medidas, essas métricas e tudo mais. Então, as nossas medidas elas vão ser, como a gente já viu em muitos outros aspectos, indiretas, no sentido de que a gente não vai ter algo tão, vamos dizer assim, tão objetiva. Então, elas vão ser também muitas vezes, infelizmente, imperfeitas, pelo menos ainda, né? Ainda no sentido de que desenvolver software é algo ainda relativamente muito novo na humanidade, não tem uma maturidade igual a outras ciências, igual a outras engenharias. Então a gente ainda tenta fazer o possível, né? Pesquisar formas cada vez melhores de fazer essas medições. Então, no contexto aqui da engenharia de software, é importante a gente diferenciar métrica, medida e medição, porque elas não são exatamente a mesma coisa. Então, no contexto aqui de engenharia de software, a gente tem que a medida ela fornece para a gente a indicação quantitativa da extensão, da quantidade, da capacidade ou do tamanho de algum atributo de um processo de software. Então, a medida ela quantifica, né, a, a alguma coisa, né, em termos da extensão, da quantidade, né, dependendo da natureza dessa coisa. E aí a medição ela é simplesmente o ato de determinar uma medida. E aí o I3E, tem um glossário do I3E que define uma métrica como uma medida quantitativa do grau do qual um sistema, componente ou processo possui determinado atributo. Então, uma métrica ela é extraída sobre uma medida. E a medição é a forma como a gente determina uma medida. Então, como que isso é de fato aqui para a gente? Quando a gente tem um único dado coletado, por exemplo, o número de erros, a gente estabeleceu uma medida. E a medição ela é o resultado da coleta de um ou mais pontos de dados. Por exemplo, aí, revisões de componente, teste de unidade e coisas do tipo. Uma métrica ela se relaciona às medidas individuais de alguma maneira. Por exemplo, o número médio de erros que a gente encontra numa revisão e assim por diante. E por fim, a gente tem um indicador, né, que é uma métrica ou métricas que proporcionam uma visão do processo, do produto ou do projeto. Então, de maneira simplificada, essa é a relação entre esses conceitos. A gente tem medidas de confiabilidade e disponibilidade, né? Na verdade, a gente tem uma série de medidas, assim como a gente tem aquele monte de tipos de teste, a gente tem também uma infinidade de medidas, né, que vão gerar métricas aí úteis para o software num todo. Então, a gente vai ver aí só alguns exemplos, né? Uma delas, né, são as medidas de confiabilidade e disponibilidade. Uma das mais importantes é essa que tem a abreviação aí de MTBF, que é o tempo médio de falhas, que ele é obtido pela soma do tempo médio para falhar mais o tempo médio para reparar. Então é uma medida aí bastante interessante, né, que ajuda a gente a chegar em avaliações de confiabilidade e disponibilidade. Então a confiabilidade ela pode ser descrita, né, por meio dessa sigla FIT, que a tradução seria aí as falhas ao longo do tempo. Então, ela é uma medida estatística de quantas falhas um componente vai ter ao longo de 1 bilhão de horas de operação.
Então, consequentemente, um FIT ele vai equivaler para a gente a uma falha a cada 1 bilhão de horas de operação. A gente tem também a métrica de disponibilidade. Então, é basicamente para descobrir o quanto o nosso sistema está disponível, é pegar o tempo médio para falhar e dividir ele pela soma com o tempo médio para reparar e multiplicar isso por 100%. Então, a gente tem aí essa taxa de disponibilidade usando essas métricas aí de falha e de recuperação. A gente tem também uma grande variedade de métricas de produto para praticamente todas as etapas da sua concepção. Então, a gente tem métricas para o modelo de requisitos, para o modelo de projeto, métrica para código-fonte, métrica para teste, métrica para manutenção, métrica para qualidade de software. E a gente tem também as questões de medição de software, que a gente já viu um pouco em outras aulas, né, que envolvia aquelas medidas de quantidade de linha de código e ponto de função. Então, é um assunto também bastante extenso aqui dentro da engenharia de software. E aí a gente finaliza aqui com a questão de 2019, que diz que o desenvolvimento de software pode ser realizado adotando-se um modelo tradicional, como o modelo cascata, o V, o incremental, o espiral, ou modelos mais recentes, como os métodos ágeis. A garantia de qualidade do software está relacionada com as atividades de teste e de depuração, que é o debug. E aí, com base nessas informações, faço o que se pede. Aqui no caso eu selecionei só a parte B, que pede para a gente diferenciar as atividades de teste e de depuração do software e como essas atividades se relacionam com a qualidade do sistema envolvido. Então aqui a gente já viu, né, que teste não é a mesma coisa que depuração, né? Então teste e depuração são atividades diferentes, só que a depuração está associada a alguma forma de estratégia de teste. Então, pegando aqui um trecho do que o Presma explica, o teste de software ele é um processo que pode ser sistematicamente planejado e especificado. Então, a gente tem bastante técnica para desenvolver testes, né? O que a gente vai testar, como a gente vai testar, o que vai ser abrangido no teste, né? O contexto do teste, se a gente está em planejamento, se a gente está em integração, em validação, no próprio código-fonte, né? O escopo, né, o nível de especificidade do teste a gente determina facilmente. E aí a gente pode projetar esses casos de teste, uma estratégia bem definida, né, ou relativamente bem definida pode ser abordada. E aí, em sentido mais amplo, não é só também o desenvolvedor que vai testar o software antes da entrega. A gente pode ter também considerar teste aquilo que o cliente ou o usuário faz quando ele está executando o programa. Só que a depuração ela é diferente porque ela ocorre como consequência. Então, dado o teste bem sucedido, como a gente viu, a gente tem a depuração como consequência do teste bem sucedido. Então, quando o caso de teste descobrir o erro, aí a depuração entra em jogo e aí a gente tem tudo que a gente viu lá, né, que envolvia a parte da depuração. Então, o objetivo da depuração vai ser de fato aí encontrar um erro encontrar na verdade o núcleo, né, a raiz do erro que o teste encontrou. E aí então a gente finaliza aqui com a referência que foi o livro do Presma e esse é a parte 2, né, a parte final desse tema de conceito de software. Obrigado. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí e até mais!